Esse cara teve a sua família destruída pelo demônio de sangue e foi obrigado a criar armas divinas para os vilões, até conseguir criar a adaga sem forma, uma arma impossível de detectar. Mas na hora de finalmente ter a sua vingança, ele foi mais fraco e acabou morto. Só que por algum motivo ele volta no tempo, antes do demônio de sangue e seu exército aparecerem. E pode ter certeza, essa obra é foda. Mas antes, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e hype esse vídeo que me ajuda muito. Então, mas é isso, agora vamos de obra. Tudo começa com um guerreiro lendário, fabricando suas próprias armas, enquanto nas suas costas tem um espírito, e o espírito fala que fica pensando se ele consegue mesmo fazer isso. Essa coisa medíocre que ele chama de vingança. Mas o ferreiro fala para o espírito, se for para falar besteira ele pode ir embora. Enquanto esse fantasma com um sorrisinho no rosto, pergunta se isso é por conta da culpa. E nesse momento o ferreiro para e começa a escutar ele, que pergunta se só foi agora que bateu o arrependimento. Mas logo após ele escutar isso, ele continua batendo nas armas, enquanto ele vai lembrando do passado, de quando ele viu uma garota enforcada numa árvore, chamada de Seoa, e de quando seu próprio clã, a sua família, caiu em ruínas, e ele viu seu pai morto na sua frente, onde ele não podia fazer nada, e a única coisa que sobrava pra ele era o desespero. E o fantasma comenta que ele criou armas de destruição em massa, e essa busca de vingança agora é bem vergonhosa, e ele é completamente ridículo. Mas o ferreiro, calmo e pleno, só abre os olhos e fala que não importa, pois a sua vontade não mudou, mesmo após uma década. E assim ele carregando sua nova criação, ele vai pensando nele mesmo, que é chamado de ferreiro da seita de sangue, e foram 15 anos vivendo como um artesão demoníaco, e não importa qual motivo seja atribuído, o fato de que essa tragédia nasceu das suas mãos nunca vai mudar. E ele encara o nome do clã na placa, e pensa que de qualquer forma, com as suas próprias mãos, ele vai dar um fim nisso. E nesse momento lá dentro da mansão é anunciado a chegada do artesão demoníaco, e todos os soldados do clã demoníaco estão saudando o demônio celestial. E o braço direito dele fala que o céu demoníaco que desceu sobre o mundo e conquistou as planícies centrais em apenas 15 anos. E finalmente a seita de sangue ascendeu como a verdadeira mestre de Django. E o mestre supremo deles que conquistou tudo é o demônio de sangue, com um tal demônio de sangue bolado encarando todos os seus servos. E nesse momento o ferreiro demoníaco vai entrando, enquanto aquele cara falando que para comemorar isso, o artesão demoníaco preparou a 11ª arma divina. E enquanto o nosso garoto ia em direção a eles, ele pensava que não importa se não for por redenção. Assim ele se ajoelha, oferecendo a 11ª arma divina. E logo quando aquele cara abre, um poder imenso é emanado da caixa. Mas o maluco fica em choque se perguntando que merda é essa? E por que a arma tá flutuando do nada? E por que também ela se virou na sua direção? Enquanto o ferreiro observa tudo, pensando que esse dia é o dia que tudo acaba. Mas obviamente aquele cara percebeu tudo e pergunta o que diabos ele tá fazendo. Só que antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, aquela adaga atravessa o seu corpo, criando um grande buraco, e vai em direção ao demônio de sangue. Enquanto o velho ferreiro vai ativando seu poder e joga em direção àquele demônio. E assim o poder do velho está prestes a acertá-lo, enquanto o demônio de sangue não expressa nenhuma reação, como se aquilo não fosse nada. Mas todo o palco é destruído, e todos ficam em choque se perguntando o que aconteceu com o demônio de sangue. Só que o nosso prota finalmente percebe que esse cara não sofreu nenhum ferimento, e a sua adaga divina foi parada por ele com um único dedo. Mas ele sabe que esse não pode ser o fim, e ele tem que ir com tudo. Então ele começa a carregar mais ainda o seu poder, e principalmente sua energia vital, pois ele sabe que com as artes marciais que ele recebeu do próprio demônio de sangue, mesmo que ele tenha que queimar a sua vida e todo o seu ki, ele vai matá-lo hoje. Então finalmente aquela adaga consegue atravessar o corpo desse demônio, e vai em direção ao seu rosto, enquanto o ferreiro grita que ele vai acabar com a sua vida hoje. E finalmente o ataque é concluído, um ataque monstruoso que acerta em cheio o demônio de sangue. E aqueles caras se perguntam o que tá acontecendo, e como aquele cara conhecia essas artes marciais. E o próprio ferreiro se pergunta o que tá acontecendo, e se ele realmente conseguiu matá-lo. E essa foi a melhor chance que ele teve, então finalmente ele conseguiu. Mas infelizmente, as coisas não eram tão fáceis assim, pois logo na sua mente ele escuta uma voz falando que ele é muito divertido. E assim ele fica paralisado, vendo o demônio de sangue vivo e se regenerando após o golpe, enquanto o próprio fala que essa é uma adaga sem forma ou que detectável, e é um objeto divino digno de ser chamado de adaga sem forma. E ele vendo aquilo muito surpreso, se pergunta desde quando ele sabia da existência da adaga sem forma, e mais importante, como caralhos ele ainda tá vivo. Só que rapidamente o demônio de sangue muito puto já agarra ele pelo pescoço e fala que ele é só um velho servo, mas pelo visto ele ainda não percebeu. E mesmo que ele seja um descendente da família Tang, o sentimento de vingança é inútil. Mas o ferreiro manda ele não abrir a sua boca imunda, não tão levianamente assim. Só que o demônio fala que é uma pena, e se lhe restasse algum ki verdadeiro, ele teria mantido ele vivo de alguma forma. Mas o ferreiro manda ele parar com essa merda agora, pois ele vai amaldiçoá-lo por toda a eternidade. No entanto, o demônio fala que ele espera que ele atenda às suas expectativas, e como presente final para essa ida, ele considera isso a ele. Só que antes do seu golpe, ele fala uma frase muito estranha pro ferreiro, e o próprio se pergunta do que ele tá falando. E sendo assim, ele é jogado para o céu, enquanto o demônio de sangue usa sua própria adaga sem forma e já aponta para ele para matá-lo, usando a sua própria criação. E é muito óbvio que o guerreiro não conseguiu ter nenhuma reação e foi morto com a adaga cravada no seu olho. E enquanto ele caía no céu, ele se perguntava o que ele fez de errado e onde foi que ele errou. E ele nasceu com o Daitan bem deformado, mas descobriu a
habilidade de criar objetos divinos em troca. Só que mesmo se ele nunca teve uma vida que ele queria, nem pelo menos uma única vez, se ele ao menos soubesse o que aconteceria, ele se pergunta se as coisas seriam diferentes agora. E o dia em que o mundo demoníaco chegou, o chamado artesão divino mais perverso sobre os céus, a vida do artesão demoníaco, Tang Seon-won, chegou ao fim. Mas nesse momento, algo bem inesperado, também esperado por esse tipo de história, aconteceu, onde nosso próprio garoto vai abrindo os olhos, de frente para um banquete. Mas assim que ele olha, tem um cara encarando ele muito puto, que pergunta se ele tá ouvindo ele. Logo, nosso garoto se pergunta onde é que ele está, e se ele não acabou de ser morto. E quanto barulho é esse? E sua cabeça tá doendo pra cacete. E ele não entende como foi parar ali, sem que o demônio de sangue e os outros estivessem na sua frente. Mas o garoto que tá meio que brigando com ele, fala que parece que ele não escuta quando ele fala. Só que bem ao seu lado, outro garoto o agarra, chamando ele de irmão Júnior Tang, e pergunta o que tá acontecendo e manda ele acordar logo. Mas nesse momento, aquele cara brigando com ele vai na sua direção, e fala que para um cachorro que não consegue recobrar o juízo, a cura é a porrada, dando um tapaço na sua cara. E percebendo que esse tapa doeu, e que essa dor é muito real, ele fica mais confuso ainda. Enquanto o cara na sua frente, que é o Lee Ho-seong, manda ele acordar agora se ele não quiser apanhar. Só que o nosso prota, percebendo que esse cara tá na sua frente, então ele consegue reconhecer mais ou menos essa cena, e lembra que se tudo isso for real, então atrás dele vai ter uma garota chorando. E de fato tem realmente uma garota chorando, chamando pelo jovem mestre. E vendo ela bem na sua frente, o Seon fica mais perplexo ainda, pois ele obviamente lembra dessa garota, de quando ela mesma se enforcou numa árvore. E ele se lembra de tudo isso, pois aconteceu definitivamente 16 anos atrás. E essa foi a festa de celebração do Lee Ho-seong, e se tornou discípulo do líder da seita Morin. E nesse dia a Seoa foi violentada, e ele infelizmente não conseguiu protegê-la. E ele tem certeza absoluta que é aquele dia. E ele ainda é muito confuso, se pergunta se ele tá sonhando por acaso. Mas o que quer que seja, não importa. Então se liga pra nada, ele vai em direção a Seoa e coloca em volta dela a sua roupa, pedindo para que ela não se preocupe com mais nada. E ele sente muito por não protegê-la naquela época. Só que para a surpresa deles logo atrás, esse tal discípulo do líder Morin pergunta do que diabos ele tá falando. Enquanto na cabeça do Seon, ele pensa que ele vai mudar tudo agora. Então rapidamente ele agarra o braço daquele cara e fala que vai dar pra ele uma única chance. Se ele tem pelo menos um pingo de humanidade, ele deve pedir desculpas. Mas o maluco muito arrogante pergunta como assim desculpas. E pelo visto ele finalmente enlouqueceu. E só pra ele saber, foi ela que seduziu ele primeiro. Então ele só acabou entrando na onda. E o que ele pode fazer agora? Ele pergunta se ele realmente quer morrer pelas suas mãos. Mas o Seon fala que a sua irmã é realmente muito esperta, já que ela rejeitou seu pedido de imediato. E o Ho-seong muito puto manda ele calar a boca agora, enquanto ele pede com educação. Mas o prota fala que até ele teria rejeitado com essa aparência de merda que ele tem, parecendo uma batata amassada. E esse feioso com muito ódio fala que ele vai calar a boca por bem ou por mal. Só que o nosso garoto continua humilhando ele, falando que ele fede. E como alguém poderia gostar de alguém como ele, que parece um monstro sarnento. E obviamente isso deixou o cara muito puto, que já aponta sua espada pra ele. Enquanto o Seon diz que ele pode falar mais ainda da sua natureza, que é ainda mais feia do que a sua aparência. E com certeza é impossível de ignorar. E ele nem poderia imaginar quem gostaria de acordar ao seu lado de manhã. Ele tá pegando cada vez mais pesado, bicho. E então o feioso, que acabou de ser humilhado pelo prota, tenta atacá-lo agora. Só que para a surpresa dele, o Seon conseguiu desviar, enquanto pensa que ele fez um ataque surpresa, que é considerado um tabu na facção ortodoxa. E como se ele estivesse duelando contra uma criança, o vilão não consegue acertar nenhum golpe nele. E o Seon vai lembrando que ele não conseguiu revidar nenhuma única vez e foi espancado nesse dia. Mas isso foi há 16 anos atrás. E ele, com essa carinha muito arrogante, pergunta se ele realmente só tinha esse nível de habilidade naquela época. Enquanto o maluco com muito ódio no coração fala que ele é arrogante para alguém que mal consegue desviar. Mas nesse instante, para a surpresa de todos, o nosso garoto não vai desviar mais, e ele vai para cima dele com tudo. Enquanto Ho-seong fala que não haverá um segundo golpe de sorte, e manda ele morrer agora. Só que ele fica em choque na hora, porque o nosso garoto acabou de bloquear o seu golpe. E ele só não mudou o golpe, como ele mudou o sentido dele. E fazendo isso, ele conseguiu prender a espada dele no chão. E ele aproveita esse momento para dar um chute nele, o jogando para longe. Mas o vilão ainda consegue permanecer de pé, enquanto ele cara o Tang Seon como se ele fosse uma pessoa completamente diferente. E ele consegue sentir a aura dele, e até os movimentos parecem avançados, com ele aparecendo logo na sua frente. Então ele pega a sua adaga e com uma simples estocada, ele corta o braço do Ho-seong, que era para ser o discípulo do líder da Aliança Morin, o que pelo menos dá a ele um patamar muito mais avançado. Mas pelo visto ele vai ser o primeiro saco de pancada do protinha. Logo nosso garoto vai andando calmamente na sua direção, falando que vai ser um problema se ele já está assim, já que ele só está começando. O prota realmente farma aura atrás de aura, e o Ho-seong, chorando de dor, pergunta como um idiota como ele, de uma família arruinada como a Tang, conseguiu não só bloquear o seu golpe, como cortar o seu braço, e que tipo de truque maligno ele usou. Só que nesse momento, todos os momentos horríveis que ele passou nos 16 anos vão sendo mostrados na sua mente. Todo aquele sofrimento que ele carregou, ele vai descontar nesse cara agora. E o cara, que se acha para cacete ainda, fala que ele não vai deixar essa situação passar. Só que o Seon fala que ele tem razão, ele não vai deixar passar, pois ele não é e nunca foi uma figura heróica. Então ele vai terminar agora de botar o papo em dia, e ele pode aguardar ansiosamente, pois o próximo golpe será no seu coração.
E enquanto o nosso garoto fazia isso, aqueles dois figurantes lá atrás perguntavam o que estava acontecendo e como caralhos o Lee Ho-seong perdeu pra esse cara. E era pra ser uma luta entre o discípulo mais novo do líder da Aliança Murin e o idiota do clã Tang de Sichuan. E eles acharam que o resultado estava decidido. Mas pelo visto, o jovem mestre Tang é muito poderoso. E vendo que ele pode realmente matar o cara, eles perguntam se não é melhor ele parar por ali. Só que o nosso garoto só olha pra eles com ódio, fazendo todos ficarem com medo. E já começam a correr na hora. Enquanto o nosso garoto continua emanando essa aura sombria. E o Daiden dele, que já é deformado, tá ficando mais danificado, com ele consumindo tanto poder assim. E ele tá ficando realmente bem cansado. E ele sabe que não pode aguentar mais muito tempo. Só que ele não pode revelar a sua energia demoníaca ali. E assim ele continua encarando o figurante que tá chorando de medo, falando que não importa o quanto eles desprezem ele, mas como ser humano, ele deveria ter o mínimo de decência. Só que o Ho-seong, com muito medo, pergunta que merda ele tá falando e chama dele sumir dali, pois ele ordena que ele suma dali. Só que o nosso prota bolado fala que o que ele quer dizer é que um lixo como ele não merece viver. E quando ele estava prestes a finalizá-lo, ele reconheceu uma aura vindo na sua direção. E nesse momento ele é atacado pelo soco de um guarda. E o guarda manda que ele pare com isso agora. Enquanto o nosso garoto reconhece eles na hora. E os guardas falam que se ele continuar com isso, eles não vão só ficar olhando. E rapidamente o So-yeon reconhece os quatro como a guarda pessoal designada para cada discípulo da líder da aliança, a guarda do dragão. E nesse momento aquele guarda olha para o discípulo mais novo do seu mestre e fala que ele é um idiota. E esse cara que é o líder das guardas é um cara que o nosso prota conhece muito bem. E o seu nome é Song Won-gon. E pelo visto, eles estavam juntos desde aquela época, junto com esse idiota, merda, inútil, vagabundo e principalmente um pervertido assediador do Lee Ho-seong. E esses homens serão chamados no futuro de os piores traidores da Aliança Murin, principalmente naquela época do desastre de sangue de Sichuan. E por conta da traição deles, 30% das forças da Aliança morreram só de uma vez. E o nosso garoto, com muito ódio, olhando pra eles na sua frente, pensa que não importa mais as consequências, ele precisa matar cada um deles. E sendo assim, ele pergunta para o líder e se ele não obedecer, o que ele pode fazer. E tudo isso por alguém que nem é o discípulo oficial ainda, e que direito à guarda do dragão tem de se intrometer nisso. O que surpreende muito esse carinha, pois ele sabe que isso é verdade. O Lee Ho-seong ainda está no período de avaliação final, mas ele não entende como é que ele sabe disso. E o nosso garoto dá um passo à frente e fala que eles não fizeram nada enquanto a inocente era sitiada. Mas agora dizem que não podem ficar parados quando uma escória tá sendo punida. Mas escutando isso, o líder fica muito puto e fala que ele é muito insolente. E pessoas como ele não têm autoridade para punir ninguém. E questões de pessoas da Aliança Murin são regidas pela lei da Aliança Murin. Só que o nosso prota na hora começa a rir da sua cara, falando que então esse é o padrão da facção ortodoxa. O que deixa o cara mais em choque ainda com essas palavras. Enquanto o nosso garoto fala que ele é realmente muito justo e imparcial. E a guarda dragão fica muito bolado com o nosso garoto e pergunta como é que ele ousa insultar a grande Aliança Murin. E essa será a sua última chance. Se ele não se ajoelhar e implorar por perdão agora, ele vai sofrer as consequências. Mas o Seon fala que como líder da guarda, ele é muito bom na sua lábia. E ele pergunta se ele subiu de cargo só por conta da conversa, deixando o cara mais puto ainda, falando que agora ele passou dos limites. Então ele merece uma bela surra, já ordenando que os outros guardas acabem com ele. E logo quando o primeiro vem, o nosso garoto pensa que o Song Won-gon deve estar no topo do reino do pico, enquanto esses três são artistas marciais de primeira classe. Então talvez ele possa dar conta deles. E assim o primeiro golpe vem pra cima. Só que o nosso garoto rapidamente consegue defendê-lo e mudar a direção do ataque. E depois dá um chute desarmando o guarda. Só que logo acima dele aparece outro cara. E nesse momento ele consegue se abaixar e desviar do golpe. Mas depois desse, mais dois aparecem nas suas costas de novo. E ele fica preocupado de não conseguir lidar com tantos. Mas mesmo assim ele consegue bloquear ou desviar de cada um dos golpes. Mas ele sabe que por conta dos efeitos colaterais da sua técnica marcial, só restam pra ele 1 ou 2 anos de energia interna. Então ele tem que acabar com isso agora. Mas um dos guardas, percebendo seu movimento, tenta atacá-lo por baixo. Só que o nosso garoto dá um salto acima da sua cabeça. E com um golpe no seu pescoço, ele deixa ele desacordado. E assim ele joga sua daga em outro cara, derrotando o outro também. Enquanto o de cabelo azul fica em choque com essa cena. E ele já pergunta se por um acaso ele tá brincando com ele, pulando de um lado para o outro como um macaco. E ele é só um artista marcial de terceira categoria que não merece respeito. Só que nesse instante, o nosso garoto pega a sua daga e avança pra cima dele. E quando o cara percebe que esse moleque é um completo monstro. Só que sendo assim, finalmente ele dá as caras. E golpeia o nosso garoto salvando seu amigo. E quando o Seo-won cai no chão, ele começa a cuspir sangue. Enquanto esse guarda muito arrogante fica logo acima dele, perguntando quem ele pensa que é para agir assim sem saber o seu lugar. E ele não passa de um artista marcial de terceira categoria. E esse é o seu lugar, nos seus pés. E ele pergunta se ele entendeu agora o preço de ficar se exibindo desse jeito vergonhoso. Só que o nosso prota fala que ele fala pra cacete mesmo. E ele fala tanto que não dá nem pra descansar por um minuto. Mas enquanto ele tá irritado, ele sabe que esse é o melhor método pra ele agora, pois ele não tem escolha. Então ele vai ter que ganhar um pouco de tempo para ativar essa técnica, pois a não ser que ele abra o seu núcleo de energia superior à força, ele não pode derrotá-lo. E sentindo essa aura muito estranha, o guarda dá uns passos pra trás e se pergunta que merda ele tá fazendo. E ele não sabe que tipo de truque ele usou, mas o resultado não vai mudar. Só que o nosso garoto fala que pelo visto, ele só lutava com a língua mesmo. E ele manda ele parar com essa merda agora e vir pra cima de uma vez. E o líder da guarda, fervendo de raiva, fala
fala que então ele quer morrer mesmo. Então se é isso que ele quer, ele vai realizar o seu desejo, já indo com tudo pra cima do Seo-won. Mas enquanto o nosso garoto estava concentrado no seu ataque, ele notou algo bem acima da sua cabeça, que era a sua adaga sem forma, a sua última criação. Só que ele fica muito perdido se perguntando como isso foi parar ali. Mas ele lembra que ela foi cravada no seu olho, então pode ser que ela tenha entrado por algum motivo no seu núcleo superior naquela hora. Só que mesmo assim, como caralhos, isso poderia ser possível. Mas voltando para a realidade, ele vê o guarda-dragão bem na sua frente, falando que agora é o seu fim. No entanto, Seo-won pensa que não importa o motivo, o que importa agora é que ela tá na sua mão, então com certeza ele pode usá-la. E sendo assim, ele invoca a adaga sem forma, pensando que vai acabar com ele em um único golpe. Só que para a surpresa de todos nesse momento, eles sentem a presença de uma pessoa muito monstruosa, e o guarda-dragão se pergunta por que o seu corpo não tá se movendo. Só que logo atrás dos dois, uma pessoa vai caminhando lentamente, chegando bem em frente do Seo-won, e assim o velho toca no seu ombro e fala que ele não deve jamais usar esse poder de forma imprudente. E olhando para o rosto do velho, o Seo-won o reconhece na hora, pois ele sabe que esse homem é a pessoa mais forte do Jianggo. E nesse momento, todos os guardas se ajoelham, falando que prestam respeito ao líder da Aliança Morin, o chamado Imperador da Espada, Io Jin-ak. Logo após reconhecer o velho, o Seo não entende o que ele tá fazendo ali, mas depois do choque inicial, ele fica meio que triste a reconhecer o velho, pois enquanto a guerra contra a seita de sangue se intensificava e a derrota da Aliança Morin ficava cada vez mais óbvia, a maioria das pessoas vai se ajoelhar para a seita do sangue. Porém, o líder da Aliança Morin e a seita Udang, de onde ele veio, são completamente diferentes. E o Imperador da Espada, o guardião do Morin ortodoxo, vai erguer sua espada repetidas vezes, até ele encontrar o seu fim pelo artefato divino que ele criou. Pelo menos é isso que ele sabe. E assim ele pega sua adaga caída, enquanto pensa que agora não é hora para ficar tão sentimental. E por sorte, parece que ele não sentiu a presença da sua adaga sem forma, mas ele sabe que nem mesmo o demônio de sangue percebeu, então ele acha que é esperado. Só que ele sabe que agora ele entrou num grande problema. E se o Imperador da Espada mudar de atitude e o pior cenário acontecer, ele se pergunta se ele consegue contra-atacar o seu ataque, pelo menos se mover um pouco. Só que nesse momento o velho dá uma risadinha e pergunta como pode ser. E ele não consegue ver nada, e é a primeira vez que ele passa por algo assim. E ele fala para o Seo-won que ele parece ser um garoto muito interessante e com um talento grandioso, deixando o nosso prota mais desconfiado ainda. Só que logo atrás do Seo-won aparece outra pessoa, que obviamente é muito poderosa, falando que você deve ter ficado muito assustada. E assim que o Seo-won olha para trás, tem uma mulher colocando a Seo-won para dormir, falando que agora está tudo bem, e ela pode descansar um pouco mais e se levantar depois. E observando aquilo, o Seo-won se pergunta quem é essa mulher, e ele nem conseguiu sentir a sua presença, mas ela se vira em direção ao velho e pergunta do porquê ele sumiu do nada, enquanto o velho fala que ele não teve tempo a perder, porque sentiu uma onda de energia do núcleo e nada. Logo ele pede desculpas para ela, a chamando de Boeon, e escutando esse nome, o nosso garoto também a reconhece como a chamada Freira Divina, a ex-líder da seita Emei, e agora médica divina do Tigre Oculto. E ele percebe que a coisa tá ficando cada vez mais complicada. E primeiro o líder da aliança, e agora a médica divina. Mas para entendermos como esses dois grandiosos guerreiros foram parar ali, a cena volta 15 minutos antes, com os dois conversando enquanto tomavam um chá. E ela comentava com ele que vive dizendo, mas essas pessoas nunca vão mudar. Enquanto o velho só continua observando ela. E ele mesmo sabe que tem gente demais dentro da aliança que esqueceu retidão e traiu seus deveres. E foi por isso que ele virou o líder da aliança para consertar as coisas. Mas mesmo depois de todo esse tempo, nada mudou. E assim ela bem irritada com ele, pergunta se ele achou que consertar o mundo ia ser tão fácil. E obviamente ele é um idiota taoísta. E enquanto os dois calmamente observavam o lago, ela manda ele não tentar carregar tudo nas suas costas sozinho. E se estiver difícil demais, ele deve renunciar que nem ela, e passar os seus dias tranquilamente bebendo vinho. Mas o velho só sorri pra ela, mesmo que não mostre muito seus dentes. Talvez ele seja um velho que não tenha dentes também. Pode ser. Só que nesse momento ele sente algo muito estranho. Uma aura de núcleo inato. E a velha, muito irritada, fala que agora não é hora de rir. E se ele sucumbir aos seus demônios internos, ninguém vai conseguir salvá-lo. Só que assim que ela se vira pra olhar pra ele, ele sumiu do nada. E ela fica mais puta ainda com o velho. E foi assim que basicamente os dois foram parar ali. E voltando para o presente, a médica divina fala que ele sempre foge tão rápido do assunto, enquanto o velho pergunta se ela consegue salvá-lo. E ela fala que o ferimento é grande demais. E nem se o grande imortal Lou descesse do céu seria possível. E o líder da guarda, observando isso, fica muito preocupado, se perguntando como as coisas chegaram a esse ponto. E ele tem que dar um jeito de sair dessa, ou senão ele tá fudido. E sendo assim, a médica divina se levanta e fala com o nosso garoto que o ferimento dele foi muito grave. E ele pergunta se por um acaso ele usou uma arma marcial não ortodoxa, deixando mesmo até o líder da aliança bem atento, que rapidamente ativa sua aura, paralisando todos. E o líder da guarda lá atrás, querendo colocar lenha na fogueira, fala que é isso mesmo. E a senhora tem razão, o Tang Seo-won é só um guerreiro de terceira categoria, mas usando a arma demoníaca ele derrotou um guerreiro de primeira classe. E ele não queria lutar, mas como alguém que trilha o caminho ortodoxo, ele não teve escolha. Que
maluco falso da porra. E escutando isso, o velho vai em direção ao prota e pergunta se o que ele diz é verdade, ou se ele pretende explicar. Mas enquanto o corpo do Seo tremia, ele vai se esforçando para se levantar, falando que ele não tem nada para explicar. E o que ele usou foi a arte marcial do clã Tang de Sichuan. E o seu clã pode ter caído, mas o seu sangue continua o mesmo. E o que ele fez ainda foi pouco para alguém que encostou a mão num membro do seu clã. E já que ele falou tudo, a sua cortesia acaba agora. E daqui pra frente ele deve saber que não terá mais misericórdia. E ele encara o velho com muito ódio, falando que mesmo que seja ele não pode impedi-lo. Logo o velho aumenta mais ainda a sua pressão e pergunta se ele realmente está disposto a jogar a sua vida fora por um impulso emocional. E olhando diretamente para os olhos do velho, ele percebe que ele ativou os olhos dourados, que é uma habilidade muito monstruosa que esse velho tem. Nesse momento o líder da aliança aponta sua espada para ele e manda ele responder a sua pergunta. Ele quer saber se a sua vingança passageira é mais importante do que a sua vida. Só que o nosso garoto fala que isso não é uma vingança passageira, pois ele sabe que nessa vida, ele só está tentando consertar esse mundo pouco a pouco, mesmo que ele tenha que gastar sua própria vida para isso. Enquanto ele pensa que ele vai trilhar o mesmo caminho que ele. E o líder da aliança fica muito surpreso com isso, pensando que ele está trilhando o mesmo caminho que ele hesitou em seguir. E ele ainda pretende seguir em frente apesar de tudo. E vendo que a sua sinceridade é realmente tão forte, ele não vai fazer nada com ele. E ainda por cima dará uma oportunidade para esse garoto. Então ele começa a fazer alguns movimentos de espada, que surpreende muito o Seo ao ver um yin yang gigantesco aos pés do velho líder. E ele, chocado com aquilo, nota que dentro do fluxo único de energia, inúmeros princípios de Taiji são incorporados como linhas. E dizem que só com a percepção pode-se alcançar a iluminação. Mas tirando tudo isso, é realmente lindo. E na verdade, é tão lindo que ele não se importaria de morrer por essa espada. E ele reconhece ela como a esgrima de Udang, a verdadeira força dentro da suavidade. E logo após o velho líder completar esses movimentos, ele ordena que ele se levante. Mas ele não tá falando com o nosso garoto, e sim com o seu aspirante a discípulo. Logo Hosseong se levanta encarando o seu mestre. E ele se ajoelha na sua frente falando que então ele veio. E a médica divina fala que embora seja o seu dever como médica ajudá-lo, ele poupou o trabalho dela de fazer isso. E o Hosseong encarando a velha se pergunta que papo furado é esse dela. E sendo assim, bem na frente dele, o líder da aliança fala que o seu oponente chegou a apostar sua vida para provar sua retidão. E ele pergunta o que ele vai apostar. Mas obviamente isso deixa ele muito assustado e pergunta o que tá acontecendo. E vendo isso, o velho se vira e fala que ele fez uma pergunta inútil. Mas percebendo que ele pisou na bola, ele fala que não, ele aposta sua vida também. E tudo isso aconteceu porque aquele desgraçado partiu pra cima dele primeiro. Só que nesse momento o líder manda ele ficar em silêncio, o que surpreendentemente assusta aquele garoto, deixando ele mais feio do que ele já é. Logo ele vai em direção ao Seo e pede desculpas. E diz que ele não deve se preocupar, pois ele assumirá total responsabilidade pelas suas ações. E vendo isso, nosso garoto agradece. Enquanto o Hosseong lá atrás grita pelo seu mestre, mas o velho se vira encarando ele com muita raiva, falando que ele nunca teve um discípulo como ele. E assim ele fala para o Seo que ele pode punir esse garoto como ele achar melhor. Sendo assim, o nosso prota pega sua adaga de volta e vai em direção ao Hosseong de novo, farmando mais aura ainda. E o Hosseong, percebendo que tá na merda e foi abandonado pelo seu mestre, só manda ele não chegar perto e ficar o mais longe dele possível. No entanto, o Seo diz que até a morte é um luxo para ele. E alguém como você tem que sofrer bastante, dando um imenso soco no seu estômago, principalmente em direção ao seu Daidan, colapsando ele por completo. E depois que o Hosseong é arremessado para longe, o nosso garoto fala que ele precisa viver muito, para poder sentir uma dor pior do que a morte. E observando isso lá no canto, o velho continua pleno e em silêncio. E logo depois pergunta se ele poderia confiar no julgamento dessas pessoas a ele. Enquanto o nosso garoto pensa que se for o imperador da espada, ele fará com que eles paguem um preço à altura. E como o culpado principal foi punido, ele vai se retirar. Então ele fala que já que ele revelou a sua impertinência, ele fará o mesmo por ele. Enquanto o velho líder só agradece por permitir que ele preserve a sua dignidade. Sendo assim, nosso protinho vai até a Seo e pegando ela nos braços, ele tá pronto para ir embora. Mas antes que ele pudesse ir, o velho líder fala que assim que ele resolver esse caos, ele pretende visitar o seu clã. E ele pergunta se ele poderia conceder um pouco do seu tempo para ele quando isso acontecer. E antes de ir embora, o Seo fala que se for acompanhado de uma xícara de chá, então ele pode reservar um tempo para ele, farmando mais aura ainda. Acabou de ganhar mais 999 pontos de aura. E sendo assim, alguns dias se passaram, e em Sichuan ergue-se o Monte Tang, e antigamente a montanha tinha outro nome, mas com o passar do tempo, o povo passou a chamá-la de Monte Tang, pois é lá em suas encostas que reside o clã Tang de Sichuan. Porém, a glória desse nome durou pouco, e ela foi decaída de sua posição entre as 7 grandes famílias, e a família Tang hoje não passa de uma potência menor. E no presente tem o guarda da família Tang, falando com a jovem líder, perguntando se ela aguenta, enquanto a garota só pede para que ele não se mova. E sendo assim, ela começa a falar com todos do esquadrão da Flor das Sombras. E essa garota é a Tang Serin, a irmã mais velha do Seo. E ela fala para todos que a sua prioridade máxima é a segurança do jovem mestre Tang Seo. E eles partirão imediatamente. Só que, para a surpresa de todos, o nosso garoto aparece bem nas costas deles. E enquanto ela conversava com eles, elas perguntam o que diabos o Tang Seo tá fazendo ali. Enquanto o nosso garoto fala que ele finalmente tá de volta. E ele pergunta se, a propósito, aonde eles pensam que vão com tanta pressa, mal sabendo o que estava acontecendo. E sendo assim, depois de um tempo, ele volta para o seu quarto. E se olhando no espelho, ele percebe que realmente ele voltou no tempo.
aproximadamente 16 anos atrás. Mas ele ainda consegue se lembrar do que o demônio de sangue falou pra ele, que eles vão se encontrar de novo. E ele lembra que ele disse isso com muita certeza. Então talvez tudo isso faça parte do seu plano. Mas ele ainda é muito puto, fala que não sabe o que o demônio de sangue tá tramando. Mas ele vai fazer ele se arrepender. E dessa vez, com certeza, vai ser diferente. E se ele vai em direção à sua estante e pega um caderno e lê o título A Arte da Forja, transmitido aos ferreiros da família. E ele nota que logo atrás dele tem uma marca de um resquício daquela época. Aquela época sombria para o seu atual eu, quando ele falhou em circular a sua energia. Pois a arte do fortalecimento de energia dourada servia originalmente para ajudar no trabalho de forja. E ela tem a vantagem de ativar o poder regenerativo do corpo, mas é horrível para acumular energia interna. E não é uma arte marcial feita para acumular energia interna, então esse é um resultado mais do que o natural. Só que como seu núcleo de energia reconhece a energia interna como veneno, ele não tem outra escolha. E tudo que ele pode fazer agora é continuar avançando. E de volta ao presente, ele sabe que mesmo assim, essa arte de fortalecimento da energia dourada, rejeitada pelos artistas marciais, deu a ele a habilidade de criar artefatos divinos. E a energia do seu reverso, uma arte marcial do demônio de sangue, que eles mesmos ensinaram a ele por vingança, mostrou a ele outro jeito de superar a situação. Sendo assim, ele começa a ativar a técnica, enquanto comenta que mesmo antes de regressar, o seu núcleo de energia é deformado, não podia ser removido de jeito nenhum. E isso continua sendo verdade mesmo nessa vida. Só que dessa vez ele vai avançar muito mais rápido. Logo o dia virou noite. E à noite, depois de treinar muito a sua técnica, ele fala que agora está tudo bem. E os meridianos do seu corpo e o seu núcleo de energia interno superior estão totalmente conectados. E a sua energia finalmente entrou numa fase estável. E a arte do fortalecimento de energia dourada está em 5 estrelas. Enquanto a energia do seu reverso do demônio de sangue está em cerca de 1 estrela. E desde o começo, as duas são artes marciais que usam um núcleo de energia superior e núcleo de energia inato. Enquanto a arte de fortalecimento da energia dourada restaura a energia do núcleo inato, a arte do seu reverso aumenta a quantidade de energia do núcleo inato. E ele sabe que ninguém acreditaria nisso. Mas agora ele pode finalmente usar livremente sua energia do núcleo inato. Só que enquanto ele pensava nisso, ele começou a sentir um cheiro muito estranho. E é bom que ele tenha bloqueado a área para que ninguém pudesse sentir a sua energia. E nem o cheiro que vaza nela, que com certeza é muito fedido. Então antes de tudo ele deve trocar de roupas. E depois de estar 100% pronto, arrumado e limpinho agora, ainda tem uma coisa que ele tá muito em dúvida, que é do porquê a adaga sem forma voltou no tempo com ele. Mas enquanto ele pensava nisso, logo na sua frente aparece um garotinho muito fofo encarando o Pran. E o garotinho nervoso pede desculpas ao jovem mestre e fala que o líder do clã mandou ele chamá-lo para o salão de Shelwon, onde acontecem as conferências da família. E o moleque fala bem nervoso que é urgente, então por isso que ele teve que entrar assim. Mas o Prota fala que tá tudo bem, e já estava na hora dele chamá-lo também. E enquanto ele ia andando, ele olha para o moleque e pergunta se ele é o Jiang-Yu. E o garoto pergunta como assim. O nosso Prota fala que é o seu nome, e o moleque fala que sim, é isso mesmo. Aparentemente ainda muito nervoso, pois ele não sabe como ele sabe o seu nome. Sendo assim, ele vê o Sewon se virar e fala que é muito bom vê-lo de novo, o que o surpreende bastante. E enquanto ele vai andando em direção ao salão, as pessoas em volta ficam surpresas com ele. E finalmente chegando ao salão de Sewon, ele começa a escutar a discussão dos outros. E assim que ele abre a porta, todos o encaram, alguns o rejeitando e outros também o rejeitando, o que deixa nosso garoto bem puto com isso, pois ele se lembra de cada um desses traidores, e principalmente daquele homem na sua frente, o seu pai, que ele também viu morrer. Sendo assim, ele se ajoelha na sua frente e fala que ele, Tang Sewon, o jovem mestre do clã, veio ali obedecendo às ordens do líder do clã. E encarando seu filho, o líder manda que ele se levante. E esse cara é o Tang Muyo, o líder do clã Tang de Sichuan e também o pai do Protinha. E depois que o nosso garoto se levanta, alguns anciões ao lado perguntam do porquê ele tá agindo com tanta ousadia assim. Enquanto o nosso garoto percebe que o clã Tang tá em perigo agora. E ele vai em direção aos velhos e fala que parece que a discussão tava muito acalorada. Então ele pede que por favor eles continuem, pois ele sabe que é por causa de 2 venenos extremamente letais. E então, aproveitando essa oportunidade, um gordinho levanta a mão falando que nesse caso, ele vai continuar. E esse cara é o Tang Royol, o chefe da escolta da agência de escolta de Maie. E o gordinho fala que acredita que ele sabe a gravidade da situação que ele causou. E pelo bem do clã, ele implora que por favor ele vá pessoalmente ao salão de execução da lei da Aliança Morin. E o nosso garoto encara esse velho, sabendo que ele é o Tang Royol. E ele é o que ele chama de primeiro veneno. E por causa dele, muita desgraça aconteceu. Então, ele vai tomar tudo o que ele construiu, sem faltar um único centavo sequer. E esse gordo com esse bigode ridículo pode esperar por isso. E depois que ele encara o seu tio, ele vai pensando no passado que agora é o seu futuro. De quando ele perguntou para o seu tio se ele pretendia se separar da família. E o gordinho bigodudo falou que era exatamente isso que ele disse. Só que o nosso garoto desesperado pergunta se ele faz ideia do que vai acontecer com a família Tang se a agência de escolta Maie desaparecer. Mas o tio dele, não ligando para nada, fala que é justamente por isso que ele vai embora. Já o nosso prota, em choque, pergunta como ele pode fazer uma coisa dessas. No entanto, ele fala que ele não faz ideia de quanto tempo ele esperou por esse dia, principalmente desde quando o Tang Mu
Huion roubou dele a posição de chefe da família. E agora, finalmente, a família Tang será sua. E de volta ao presente, nosso garoto vai lembrando que naquela época, se ele não tivesse alcançado o 5º nível da arte de fortalecimento da energia dourada e dominado a criação de objetos divinos, antes mesmo da invasão da seita do sangue, a família Tang teria entrado em colapso financeiro e sido destruída. Mas enquanto ele pensava nisso, outro ancião bate na mesa, falando que essa é uma tremenda falta de respeito como herdeiro legítimo da família. E esse cara é o Tang Jun, o chefe do Salão de Medicina Celestial. E ele conversa com aquele bigodinho que, entre todos os que foram levados ao salão da aplicação de lei, nenhum voltou inteiro. E mandar o jovem mestre para um local como aquele, isso jamais pode acontecer. E o bigodinho começa a falar que ele também se sente profundamente angustiado com isso. Mas ele fala que mesmo assim, essa é a única forma da família Tang sobreviver. Então ele pergunta para o gerente geral Song se existe alguma força que ousaria virar as costas para a seita King Sheng e apoiá-los, ou algum mestre em sua família capaz de afugentá-los. Logo, o gerente geral dos salões de internos e externos, o Song Geon, só fica calado. Mas do outro lado da mesa, um cabeludinho fala que é isso mesmo, ninguém ficará do seu lado. E se o líder da aliança Morin aparecer, eles estarão acabados. Mas o nosso garoto vai pensando que, embora a família esteja sendo oprimida pelas maquinações do Tang Royal, já é difícil até encontrar o veneno exclusivo da família Tang de Sichuan. E esse sentimento de derrota é horrível. E na sua vida passada, ele não teria sido diferente deles. Mas agora, ele é diferente, pois você deve recompensar a gratidão sem falha e gravar a inimizade com sangue. E esse sempre foi o sangue que corre em suas veias. E de volta pro gordinho, ele quer saber como ele derrotou o discípulo mais jovem do líder da aliança, e se por um acaso ele usou algum tipo de objeto proibido. Mas na mente do Seu Yeon, ele quer que ele espere ansiosamente, pois logo será a sua vez de cuspir isso 10 vezes mais. Então assim, ele dá um passo à frente e fala que ele tá enganado, pois essa não é a pergunta que ele deveria estar fazendo. Mas o tio dele começa a falar que essa não é hora para brincadeiras, emanando seu poder, enquanto pensa que ele não sabe como ele derrotou o Lee Ho-seong. Mas ele não passa de um artista marcial de terceira categoria, e diante da energia que ele libera, estando no reino do pico, ele vai cair. Só que para o choque dele, o nosso garoto só encara com mais ódio ainda, e assim ele percebe que ele aguentou a sua energia. Mas nesse instante, o líder da família manda eles fazerem silêncio, e ele pergunta para o jovem mestre por que ele entrou em conflito com Lee Ho-seong, e o nosso garoto fala que vai explicar o motivo, agora mesmo sem acrescentar nem tirar nada. E depois de algumas horas ele explica tudo, só que os anciões começam a gritar com ele, falando que então ele tá dizendo que entrou em duelo de vida ou morte com um discípulo da aliança, por conta de uma simples discussão. O nosso prota fala que é exatamente isso, e aquele gordo chato pra cacete pergunta se ele chama isso de explicação, e o nosso protinho fala que sim, é explicação sim. O cara muito puto pergunta como é que ele pode estar tão tranquilo depois de levar os seus parentes para a morte. Só que o Seu pergunta para o seu tio o que exatamente a família Tang de Sichuan significa para ele, e o tio muito perdido pergunta do que ele tá falando de repente, e o nosso garoto responde que a família Tang sempre foi assim, e cada membro é como um pilar que sustenta a família. Não importa a calamidade que surja, o clã deve proteger uns aos outros com a sua própria vida. E lá atrás do líder do clã, um guarda pensa que essas foram as últimas palavras do líder anterior, e o nosso garoto continua falando que se for para proteger o seu clã, então eles não podem hesitar em dar a sua própria vida. E esse é o caminho do clã Tang de Sichuan, o que surpreende até mesmo seu próprio pai. Então ele pergunta para os outros anciões qual exatamente é o problema ali, e se ele tá dizendo que ele não deveria ter feito simplesmente nada e assistido a Seoa ser abusada por aquele desgraçado. Mas o seu tio muito puto fala que a sua pergunta ainda não acabou, e ele ainda está sob suspeita de usar uma arma proibida. Só que o nosso garoto tira a sua arma e fala que foi isso que ele usou. E os anciões de volta se perguntam se aquela não é uma adaga de treino, e se ele realmente usou isso contra o discípulo do líder da aliança. E do outro lado, o ancião pergunta como é que ele derrotou um artista marcial de primeira classe só com isso. O nosso garoto responde que ele usou a energia do núcleo inato. Logo eles percebem que de fato pode ser verdade, pois isso custou basicamente a sua vitalidade, então ele pagou um alto preço. E assim ele vai na frente do seu tio e pergunta se as suas dúvidas foram respondidas, deixando o tio dele muito puto com o nosso garoto. E lá ao lado do patriarca, aquele guarda vai pensando que então ele realmente derrotou o Lee Ho-seong ao custo da sua própria vida. Mas ainda curioso, ele pergunta para o jovem mestre se ele usou mesmo a energia do núcleo inato. E quando ele voltou, a sua energia parecia normal. E o nosso garoto responde que aconteceu que o líder da aliança e a médica divina do tigre oculto apareceram e examinaram seu corpo. Só que seu tio começa a gritar que ele tá mentindo, e o que eles ganhariam ajudando ele. Mas nesse momento, para a surpresa de todos, um servo abre a porta de uma vez, gritando pelo líder do clã, e fala para todos que eles têm problemas, pois o líder da aliança, só que antes que ele pudesse completar a frase, o velho imperador da espada passa por ele, surpreendendo todos, com o velho na frente deles, tocando no ombro do nosso herói. E esse velho pergunta para o Sewon como é que ele tem passado, e nesse momento todos saúdam o líder da aliança, e o patriarca pede perdão por não ter recebido ele adequadamente, mas o velho só pede para que ele não se incomode com formalidades vazias. E esse o pai do Sewon fala que agradece a ele, e fala que então ele também não fará caso da sua descortesia, o que surpreende todos os anciões em volta, principalmente o seu irmão que quer usar isso contra ele, já perguntando como assim descortesia. E a visita dele é uma grande honra, e como ele pode ser tão rude. E se ele se vira para o líder da aliança e fala que ele é o chefe da escolta Mainhe, e é uma honra conhecê-lo. Só que o velho já o encara bem sério, chamando ele de chefe da escolta Tang, e manda ele não se intrometer na sua conversa, o que deixa esse gordo bigodudo com muito medo da sua pressão, já pedindo desculpas na hora. Mas assim o nosso garoto fala para o velho que como ele pode ver a situação, até oferecer um chá difícil para ele. Mas o velho fala que tudo
do bem. E ele também deve agir na sua função de líder da aliança. Então ele fala que, primeiramente, ao Tang Muyol e aos outros membros do clã Tang, ele oferece as suas sinceras desculpas em nome da Aliança Morin, chocando todo mundo com essa cena do Imperador da Espada se curvando a eles. E ele explica que ele deveria ter disciplinado mais rigorosamente antes e educado melhor aquele garoto. E como mestre dele, a falha é sua. E para expressar seu pedido de desculpas, a vítima e ao clã Tang, ele pagará uma compensação adequada. Só que o patriarca fala que o clã Tang não fez nada para consertar a situação. E tudo isso foi por causa do Tang Sewon. Aquele garoto fez tudo sozinho. Então ele fala que, portanto, eles não podem aceitar uma compensação destinada ao clã. E dito isso, ele implora para o líder da aliança para garantir que esse incidente não seja distorcido e que a aliança intervenha. E se o Sewon pensa que aceita King Sheng, com certeza vai espalhar boatos falsos para cobrir a vergonha deles. Assim como na sua vida passada. E essa flecha vai acabar mirada nele e no clã Tang. Só que nesse momento o líder da aliança fala que ele garante que ele não tem que se preocupar com isso, pois em relação à confusão de hoje, a Seita King Sheng não poderá responsabilizar o clã Tang por nada. E escutando isso, nosso prota percebe que o resultado não vai ser tão ruim assim, pelo menos. E ele conteve a Seita King Sheng e a reputação do seu pai foi restaurada. Só que o velho vai lá e fala que tem mais uma coisa. Ele se vira para o nosso garoto e pergunta se o garoto não quer se tornar o seu discípulo, surpreendendo todo mundo mais uma vez. E até o Sewon, muito chocado com isso, vai achando que os ouvidos estão com algum problema, pois ele não acha que ouviu direito, e ele quer realmente que ele vire o seu discípulo. E os anciãos de volta falam que o jovem mestre será o sexto discípulo do líder da aliança, mas outro fala que já que o Hosseong foi expulso, então ele seria o quinto. E até o guarda do patriarca pensa que todas as seitas dos discípulos do líder se tornaram pilares da aliança Morin, e o clã Tang de Sichuan pode renascer por isso, e recuperar sua glória do passado. E o velho, encarando o Protinha, fala que então ele pode fazer essa cara também. E finalmente ele teve uma expressão adequada para a sua idade. E o nosso garoto vai lá e agradece a honra, enquanto seu tio pensa que uma droga ele vai aceitar, e toda a estrutura de poder que ele construiu vai desmoronar agora. Só que o nosso garoto vai lá e diz que receia não poder aceitar a sua oferta, então ele sente muito. E o velho fala que sim, ele fez uma ótima escolha, e ele pede para que ele descanse hoje, e eles partirão amanhã para Kaifeng. Só que pelo visto ele não escutou nada, e fica muito chocado ao perceber que ele realmente recusou a sua oferta. E ele fala muito desconcertado que é a primeira vez que ele está sendo rejeitado, e ele confessa que ele ficou sem reação, mas pergunta se ele pode saber o motivo. O nosso garoto só pede mil desculpas, e fala que ele é quem carrega o futuro do seu clã, assim como a única raiz do líder da aliança é aceita o Tang, então ele deseja que o seu mestre seja o clã Tang, o que surpreende muito seu pai. E seu velho fala que isso faz muito sentido, enquanto o nosso garoto pensa que ainda bem que ele não costuma usar os olhos divinos dourados. E ele sabe que os privilégios são tentadores, mas seria um cálice envenenado, pois no momento em que descobrirem suas artes demoníacas, como a arte da energia do céu reverso, esse momento seria sua sentença de morte. E o líder da aliança fala que ainda assim é uma pena. O nosso garoto fala que diz o mesmo, e a lição daquele dia já foi de grande ajuda, ainda mais com aquelas inúmeras camadas de Taiji em um único golpe. E a profundidade de Udang é realmente impressionante. Só que após ele falar isso, até o líder da aliança fica surpreso, pensando que então ele chegou até mesmo isso. E ele fica mais uma vez desconcertado e se pergunta o que ele faz agora. Ele quer muito esse garoto. E sendo assim, ele se vira para o chefe Tang e fala que ele criou um talento verdadeiramente excepcional. E o patriarca agradece o elogio, mas ele fala que deve haver alguma razão para tal elogio. E sendo assim, o velho líder fala que ele não pode levá-lo à força, mas também não pode voltar de mãos vazias. Logo ele mostra para ele uma espada e fala que deixará esse pequeno presente de investimento nas mãos da próxima geração. Então ele pede que ele pegue isso, a arma misteriosa de Pao Won lhe será útil algum dia. E os anciões de volta ficam com muita inveja, pois essa espada de Pao Won é a espada forjada com o ferro de uma estrela cadente. E ele realmente deu isso para o jovem mestre. E o guarda fica mais uma vez como cotidiano surpreso, pensando que isso vai muito além de um simples presente. E significa basicamente que ele reconhece o jovem mestre oficialmente. Só que o nosso prota encara a espada e vai pensando que os materiais para um objeto divino caíram no seu colo dessa forma. E foi realmente uma grande sorte. E agora, os preparativos para a criação de armas divinas estão completos. Então ele se curva e fala que seria rude recusar algo assim, e ele aceita com gratidão. Mas logo após, o velho entrega outra coisa pra ele, falando que esse é o seu presente pessoal, e ele pode apresentar isso quando precisar de ajuda, onde quer que ele esteja nas planícies centrais. E o seu pedido será atendido como se fosse uma ordem sua. E vendo aquela insígnia, o seu tio fica mais invejoso ainda, se perguntando como é que ele pode dar tantos privilégios para um pirralho como esse, e quem esse moleque pensa que é. Mas enquanto isso acontecia na família Tang, em uma pousada, um guerreiro almoçava tranquilamente, mas na cabeça dele tava passando um filme de merda que tava acontecendo na sua vida agora, pois ele perdeu tudo por conta daquele moleque maldito. E esse cara é o Sun Wukong, o ex-comandante da Guarda Dragão. E na mesa ao lado dele, dois caras conversam que toda Sichuan está inquieta por conta da família Tang, e o outro fala que se o julgamento do líder da aliança estiver certo, eles poderão recuperar sua antiga glória. E ele pergunta para o seu amigo se ele soube da guarda do dragão da retaguarda, e ele fala que sim, todos eles foram punidos severamente, e o comandante foi exilado para a filial de Xinjiang, e essa Xinjiang é um fim de mundo montanhoso. Só que o tal ex-comandante, escutando tudo isso, tá muito puto, pois ele
ele tem certeza que aquele moleque usou uma arte demoníaca para derrotá-los, e como eles ousam puni-lo, e ele jura que vai se vingar dessa humilhação. E agora mais tarde, de volta ao clã Tang de Sichuan, o nosso garoto tá tendo seu quarto protegido por alguns guardas, mas ele está de saco cheio dessa merda, pois pelo visto eles se preocupam demais, e o seu pai ordenou que eles dobrassem a guarda para os contra-ataques surpresas, mas o Protinha fala que é exagero demais, e ele não queria ser o filho desobediente, mas ele não pode perder tempo assim, então ele vai lá e pega a espada que o velho deu pra ele, e fala que agora é a hora de dar um passeio, e assim que ele abre a porta ele vê alguns guardas lá na frente, mas quando o guarda nota um movimento estranho, olhando pra trás ele não vê nada, pois o nosso garoto já se escondeu, então usando suas habilidades de movimento, ele consegue passar despercebido por todos, enquanto comenta que talvez seja porque ele subiu de nível, mas ele precisa dar um jeito nas habilidades do salão Yanyu, mas agora o que ele precisa fazer é correr para a forja e criar sua arma principal, então assim no pé da montanha, ele encara a Vila Tang, e lembra de como esse lugar foi próspero, e também como foi completamente destruído, e ele nota que agora tá tudo vazio, e ele fica puto com isso e fala que eles podem esperar só um pouco mais, pois assim como naquela época, não, na verdade, ele fará esse lugar prosperar ainda mais do que no passado, e esse é o seu desejo, reconstruir e popularizar a Vila Tang. E depois de alguns minutos, finalmente ele chega em frente à forja, e fala que tudo começa ali, e na forja do seu clã, normalmente ele precisaria de permissão daquela pessoa para entrar, mas como não deve ter ninguém a essa hora, vai ficar tudo bem. Só que assim que ele tocar na porta, alguém abre na sua frente, perguntando o que o traz ali a essa hora da noite. E reagindo rápido, nosso garoto cumprimenta o mestre da forja, mas ele fica muito indignado por de tanta gente. Ele foi logo encontrar com quem ele mais queria evitar, e ele é basicamente o ancião mais respeitado da família, que nem mesmo seu pai ousa tratar levianamente. E ele é um executivo que não carrega o sobrenome Tang, e é o mentor de todos os ferreiros da família Tang, e o mestre da forja, o artesão da mão negra, Gun Wongeon. E o seu On sabe que ele serviu a família Tang por lealdade ao antigo chefe da família, mas sempre manteve uma postura neutra, quase indiferente aos assuntos políticos da família. E é por isso que a memória daquele dia é tão vívida para ele. O dia que a divisão de escolta Manhê declarou independência. E ele vivia apenas para forjar espadas divinas, e abandonou a família Tang junto com seu tio. Sem dizer uma única palavra, ele apenas lançou para ele um olhar carregado de rancor, virando as costas e indo embora. E ele nunca entendeu por que ele nutria tanto ódio por ele, já que eles mal conversavam. Mas aquele olhar não era algo que pudesse ser desfeito. E é uma pena, mas ele terá que adiar os seus planos. E se ele pede perdão por incomodar a essa hora, é só que ele teve uma ideia repentina e veio tentar colocar em prática. Então o velho vai lá e fala que ele pode ir em frente, o que deixa nosso garoto em dúvida. E o velho fala que ia dizer para ele parar de enrolar e pôr as mãos na massa. E nesse momento, saindo da forja, tá a garota que ele salvou antes, a Sewa. E o nosso garoto fica surpreso vendo ela na sua frente, enquanto ela se curva falando que agradece a ele pelo que ele fez naquele dia. E o nosso garoto fala que é um alívio, e só de saber que ela tá viva já é o suficiente. E se o ferreiro fala que veio dizer que o chefe da família decretou confinamento por uma semana, e já que ele deve ter fugido, ele pode usar as suas ferramentas se for urgente. O que surpreende mais ainda o seu On, pois ele está emprestando a ele suas ferramentas pessoais. E para um ferreiro, isso é basicamente como um guerreiro entregar sua espada. E a Sewa, antes de ir embora, fala que vai agradecer devidamente na próxima vez. E observando os dois indo embora juntos, o nosso garoto se pergunta se eles já se conheciam. Só que antes de ir embora, o velho ia falar algo para o jovem mestre, mas depois ele se vira e fala que deixa pra lá, o que deixa o Protinha muito perdido. Mas no fim ele fala que bem, pelo menos deu certo. E assim que ele abre a forja, ele fala que não pode desperdiçar uma oportunidade como essa. E ele começa a pensar que no mundo das artes marciais, para um guerreiro que alcançou o ápice, a espada é apenas uma ferramenta e não um objeto final. Mas ele sabe que isso é pura conversa fiada, porque existem nesse mundo objetos divinos, uma classe de armas que transcende as próprias artes marciais. E ele começa a observar a forja, e olhando para as espadas ele se pergunta se realmente consideram isso um grau médio alto, e o nível da forja caiu drasticamente. E ele observando uma espada se pergunta se esse é o melhor que o mestre da forja consegue fazer. E ele ainda merece o título de mestre artesão, mas também deixa a desejar. Mas ele sabe que mesmo sem as 10 armas demoníacas que ele forneceu, a seita do sangue está infestada de armas fantasmas e demoníacas, embora sejam inferiores às 10 que ele criou, e elas são basicamente ferramentas de massacre terríveis e cruéis, e para destruí-las é necessário um objeto divino de classificação equivalente, ou claro, superior. E ele pensa que normalmente não se usa luvas de couro para forjar armas, mas dessa vez o que ele está prestes a fazer é completamente diferente. Logo ele pega a espada e começa a derretê-la, já sabendo que essa não vai ser uma forja comum, e assim ele começa a lembrar do passado, e ele sabe que a sua alegria ao despertar a habilidade de criar instrumentos divinos durou pouco, pois a invasão em massa da seita do sangue começou logo em seguida. E ele preso em uma cela se perguntava onde é que ele estava, mas logo ele começou a lembrar de tudo, de quando ele viu o seu clã destruído e o seu pai morto na sua frente. E ele ainda preso não sabia o porquê, só ele sobreviveu. Só que nesse momento o demônio de sangue aparece na sua frente, falando que a arte da forja é capaz de criar objetos divinos. Dizem ser uma lenda que apenas o fundador da família Tang era capaz de realizar, mas parece que ele também a completou. Só que o nosso garoto vai se levantando à força e correndo em direção à cela, só que obviamente
obviamente o demônio de sangue é muito mais forte do que ele, e ele ordena que ele forje a sua espada, e ele poupará a sua vida. Só que o nosso garoto só manda ele para o inferno, e ele jamais vai fazer isso. E assim o demônio de sangue libera a sua aura, e pergunta se isso quer dizer que ele não se importa se o resto do seu clã morrer, o que surpreende muito Sewon, falando para ele não tentar enganá-lo. Mas o demônio de sangue só manda ele acreditar no que quiser, e com ou sem uma arma divina, a unificação do Morin é apenas uma questão de tempo, e na próxima vez, ele jogará as cabeças dos seus parentes aos seus pés como presente, o que deixa nosso garoto muito em choque, pensando que não tem como um monstro cruel como ele ter deixado seu clã vivo. Mas se houver uma mínima chance de estarem vivos, ele não tem escolha, e sendo assim ele pensa que nesse caso, ele prefere fazer isso. Então antes que o demônio de sangue pudesse sair, ele fala que vai fazer isso, mas uma arma divina é forjada com base nas artes marciais do usuário, e se ele ainda quer uma espada, ele quer que ele ensine pra ele as suas artes marciais, uma arte marcial por uma arma divina, e na cabeça dele ele achou que usaria isso para forjar a sua vingança. E foi assim, ao longo de 15 anos, 10 armas nasceram, e ele recebeu 10 artes marciais, incluindo a energia do céu reverso, e elas ficaram conhecidas como as 10 artes demoníacas, e anunciaram o nascimento do artesão demoníaco e o criador mais perverso abaixo dos céus. Mas de volta presente ele pensa que derreter ferro meteórico apenas com fogo da forja é impossível, mas usando o poder da arte de fortalecimento da energia dourada, ele consegue derreter, através da criação de instrumentos divinos. E sendo assim, depois de derreter a espada, ele começa a martelar e criar o seu objeto divino, e ele fala que é algo capaz de bloquear tudo e simultaneamente ser uma lâmina que corta qualquer coisa. E a sua criação de hoje é o símbolo da rainha demônio do cetim de sangue, a Seosurin, a quarta das 10 armas demoníacas, o tecido celestial. E originalmente o tecido celestial era composto por 9 camadas, mas por falta de material, ele só pode fazer uma. Só que ele não se importa com esse tecido, e o que ele pretende criar é outra coisa. E o que ele quer é o fio mais fino e resistente das planícies centrais, superando de longe o fio da seda celestial, a criação irmã da arma demoníaca do tecido celestial, a chamada rede celestial. Só que finalmente após ele criar essa rede celestial, tem um assassino escondido logo acima dele, e já partindo para esfaquear o Protinha, o nosso garoto permanece parado, como se estivesse consciente disso. Mas aquele ex-comandante Ugon se pergunta que merda tá acontecendo ali, e por que as suas espadas foram paradas por alguns fios. Enquanto Sewon fala que ele tem passos pesados demais para um elite da Aliança Morin, e rapidamente ele o reconhece como o comandante da guarda do dragão. Mas na verdade agora ele é o ex, então ele pode chamá-lo de apenas Son Ungon, deixando o cara muito furioso. Enquanto o nosso garoto comenta que ele chegou na hora certa, bem a tempo de testar esse brinquedinho novo. E ele fala que talvez ele deva agradecê-lo por poupar ele do trabalho de procurá-lo, enquanto o Ugon pensa que ele tá se achando demais, e ele é só um moleque insolente e fraco, e ele vai acabar com esses fios em apenas um golpe. Mas o nosso garoto dá um sorrisinho confiante, perguntando se ele acha mesmo que vai ser tão fácil, destruindo em segundos a sua espada, e sendo assim aciona aqueles fios para prender a sua mão, arrastando ele mais pra perto. Mas na última hora o Ugon consegue se movimentar e se desfazer dos fios, enquanto o nosso garoto vai se aproximando falando que pelo visto ele pegou a primeira arma que ele viu, só para não deixar rastro. Mas sendo assim, ele quer ver quanto tempo ele aguenta sem a sua arma principal, já usando os fios para contra-atacá-lo. Enquanto o Gon fica preocupado, pois ele não sabe de onde veio o ataque, da esquerda ou da direita, e o Sewon observando aquilo percebe que ele planeja se envolver em um ki protetor e focar na defesa e na esquiva. Mas talvez ele deva mostrar para ele a verdadeira arte secreta da seita donzela divina, ativando a técnica Arte dos Fios Divinos Impecáveis. Primeira forma, o corte do fio reforçado, já decepando a orelha do ex-comandante. E ele fala que já que ele perdeu uma orelha, não faz mais sentido esconder quem ele é, e ele deveria ter mostrado sua verdadeira face desde o começo. Mas obviamente agora com ódio no seu coração ele parte pra cima do nosso garoto, falando que ele deve morrer. Mas ele nota que o ki de espada completo só pode ser combatido contra outro ki de espada, e esse desgraçado não tem nem nível para manifestar o ki de espada, e a vitória é sua. Mas quando ele estava muito próximo do Sewon, o nosso garoto ativa outra técnica, bloqueando seu golpe, e o Ugon, que saiu machucado no seu próprio ataque, se pergunta o que aconteceu agora. Só que assim que ele olha para frente, ele vê o nosso garoto com a segunda técnica ativada, a guarda circular, fazendo um escudo trançado com seus fios celestiais. E ele fica surpreso com aquilo, se perguntando como o escudo foi feito com apenas fios, e por que usar isso do nada? E o nosso garoto fala que porque a sua espada é fraca, mas ele não deve ousar desistir agora. E o Sewon sabe que a arte dos fios não é algo tão simples assim, e como a guarda de ferro, que apenas endurece a pele, ela reforça o que está envolvido como uma armadura, e pode parecer um fio à primeira vista, mas ainda é a rede celestial, que mantém a dureza do metal meteórico, e foi ainda mais fortalecida com a arte dos fios divinos impecáveis. E ele sabe que ela pode facilmente bloquear até mesmo bombas de trovão, e com um simples fio consegue cortar o ombro do Ugon. E o Ugon tá completamente chocado com isso, percebendo que ele é de fato um monstro. E o nosso garoto parado bem na sua frente fala que a sua habilidade é bem decepcionante, para a confiança que ele mostrou pra ele desde o começo. E percebendo que ele é um novato que mal devia ter começado a treinar, como caralhos ele pode ter essa habilidade? Mas o nosso herói toca no seu ombro e fala que tem que entregá-lo ao salão de execução da lei, então ele não pode matá-lo. Mas antes disso, não deve ter problema se ele der uma liçãozinha pra ele, assim como ele fez com Lee Ho-seong. E lembrando de como Lee Ho-seong foi completamente espancado por ele prefere morrer do que passar por aquilo, e ele não pode acabar aleijado com seu núcleo de energia quebrado.
quebrado. Então ele disfarça tentando atacar o prota. Só que quando o nosso garoto menos percebe, aquele cara destruiu o teto para fugir. E olhando para esse enorme buraco, ele fala que acha que ele lutaria pelo menos mais um pouco. E ele realmente está dando muito trabalho para ele. E esse Son correndo no meio de uma floresta de bambus, vai pensando que ele não acredita que ele tenha fugido de forma tão vergonhosa, de um cara que no máximo é de segunda categoria. Mas aqueles olhos eram com certeza de alguém que pratica artes demoníacas. E ele colocou toda a energia que restava para ele na sua técnica de movimentação. E nessa velocidade, com certeza ele não pode ser capaz de rastreá-lo. E ele tem muito mais energia interna do que o Sewon. Então o que ele precisa focar agora é do que fazer daqui pra frente. E ele sabe que a aliança não vai aceitá-lo de volta. E ele vai se perguntando se a sua única opção é seguir o rio e se juntar à facção não ortodoxa. Mas pensando bem, se ele entregar as informações secretas que ele possui, ele provavelmente consegue garantir uma posição decente. Só que nesse instante ele escuta uma voz, falando que os traidores nunca mudam, nem mesmo quando voltam. E sendo assim, ele usa sua espada para atacar. Enquanto o Sewon pergunta se o seu cérebro é feito de enfeite. E de todos os lugares possíveis, ele escolheu fugir logo pra lá. Um bosque de bambu negro é mais resistente do que aço. E percebendo que ele tá fudido agora, ele não tem mais energia para usar o ki da espada. Então ele tem que mudar para uma estocada. E se ele conseguir perfurar o coração dele, só que antes que ele pudesse concluir o seu golpe, a sua visão muda por completo, quando ele perde o equilíbrio. Mas dessa vez não foi culpa dele, foi basicamente o nosso garoto arrancando a sua perna. E depois ele enrola ele com os fios, jogando ele contra o chão bem na sua frente. E usando os fios mais uma vez, ele prende em alguns bambus e depois do seu corpo, fazendo ele ficar paradinho na sua frente. Enquanto o nosso prota fala que infelizmente a rede celestial nunca solta sua presa depois de mordê-la. E esse ex-comandante começa a sentir que essa é a energia do núcleo inato. Então no fim era isso. Esse desgraçado é realmente um lunático. E agora que ele percebeu que não tem nenhuma chance, ele só implora que ele o poupe. E ele pede que por favor ele perdoe ele pelo menos dessa vez, pois ele perdeu a cabeça por um momento e foi só isso. E o nosso garoto fala que esse verme é realmente patético. Mas mesmo assim ele o solta e manda ele nunca mais aparecer na sua frente enquanto ele estiver vivo. E assim o Son se ajoelha agradecendo o prota. Mas quando o nosso garoto se vira para ir embora, esse filho de uma mãe solta uma risadinha, pensando que ele é muito ingênuo. E agora ele vai aprender essa lição e usar na sua próxima vida, pois você nunca pode baixar a guarda contra um artista marcial. Só que o que ele não sabia era que aquilo fosse tudo planejado, já aparecendo um grande buraco no seu ombro. E não só foi no seu ombro, mas foi em metade do seu corpo, usando a arma divina, a adaga sem forma. E esse Sewon pergunta se ele realmente achou que ele ficaria surpreso, mas o grande idiota ali é ele, pois ele nunca acreditou nele, nem sequer por um segundo. E assim, depois de finalizá-lo, ele pega sua adaga de volta e respira fundo por um momento, falando que agora só falta um. E ainda naquela noite, no salão do clã Tang, os anciões discutiam muito, pois o tal líder da guarda do dragão tentou assassiná-lo. E como diabos isso poderia ser possível? E se ele tivesse punido a guarda do dragão desde o início como o líder da aliança queria, isso nunca teria acontecido. E o velho começa a gritar com esse cara, perguntando como é que ele pretende lidar com essa situação. Mas o carinha fala que eles também nunca imaginaram que algo assim pudesse acontecer. Mas o velho começa a falar que eles devem cuidar do plano de compensação adicional. E enquanto eles discutem, o velho imperador da espada só observa todos, enquanto pensa que os movimentos do Tang Sewon estavam causando um alvoroço por todo o murinho ortodoxo. E de volta ao clã Tang, no escritório do chefe da escolta, o tio do prota vai conversando com um ancião, perguntando se ele já tomou a sua decisão. E esse cara é o Jung Dao, o vice-administrador do salão interno e externo. E ele pergunta se ele tem certeza que não haverá problemas se eles convidarem um guerreiro errante de elite, e se é mesmo seguro prosseguir em segredo com a missão de escolta. Mas o tio pergunta o que ele acha mesmo sendo um pedido direto da Aliança Murin. E se eles tiverem um mestre marcial no reino do Pico Supremo, não há com o que se preocupar, e tudo será feito às escondidas, e que problema poderia surgir. E ele fala que o homem precisa pensar grande, e se a missão de escolta for concluída, eles levarão o atual clã Tang à ruína. Então ele promete a ele o assento de líder do novo clã Tang, e sendo assim, basicamente esse carinha aceita, bebendo o chá do outro, enquanto o tio gordinho e malandro fala que ele tomou uma sábia decisão. Mas na cabeça dele ele sabe que o Tang Sewon quase se tornou um obstáculo, mas graças a isso ele conseguiu monopolizar a compensação da Aliança Murin e transformar um desastre em sorte. E ele agradece mentalmente o seu sobrinho. Só que quem não sabia nada do que estava acontecendo era o nosso garoto no seu quarto, treinando os seus movimentos. E depois da sua sessão de treino, ele vai falando que a sua recuperação está quase completa, mas ainda assim o seu corpo dói por inteiro. E contando os dias, pelo visto já se passou 4. E o recuo causado por forçar a sua energia do núcleo inato ao limite foi pesado. E a dor que começou do seu núcleo deformado se espalhou por todo o corpo. E parece que são centenas de lâminas que o atravessam sem parar, até que ele desmaiava e acordava de novo e de novo. Mas ele sabe que ele fez isso para medir o seu nível atual. Só que ele acabou abusando da energia do núcleo inato ao criar o artefato divino. E também, ele não precisava usar um golpe mortal só para vencer o Son Wukong. E ele lembra que a Seo Sorin, a imperatriz demoníaca da trama sangrenta que atua como assassina, foi fiel às origens da seita donzela divina, famosa por ser a melhor das planícies centrais em feitiçaria. E cada uma das suas 9 tramas celestiais carregavam uma maldição diferente. E maldições também foram esculpidas na rede celestial, que é um protótipo do tecido celestial. E por isso, a única arte secreta atualmente desbloqueada é o golpe mortal incorporado no seu dedo ananã.
flanelar. E a sua capacidade de nunca errar o alvo continua intacta. Então ele precisa recuperar o restante da sua energia interna o quanto antes. E o Son Wukong, no final do Reino do Pico, é mais fraco do que um simples membro do Esquadrão do Culto Sangrento. E contra o vice-capitão deles, que estava no estágio inicial do Reino do Pico Supremo, ele seria um adversário à altura. Mas contra o capitão, nos estágios finais do Reino do Pico Supremo, 50 trocas de golpes ele acha que seria o seu limite. Mas também tem a arma demoníaca do Massacre Divino, a Adaga Sem Forma, a sua última criação do passado. E com ela, a história muda completamente. Mas é uma pena que ele só consiga usá-la por 3 minutos. Só que quando ele pensava nisso, alguém começa a gritar na frente do seu quarto. E ele se pergunta quem é essa pessoa, mas logo ele nota a voz da sua irmã. E na frente do quarto, o guarda explica para ela que o líder do clã ordenou que ninguém entrasse no quarto. Mas a garota fala que essa ordem foi dada para prevenir um possível assassinato. Mas eles não podem tratá-la com tanta frieza assim, simplesmente entrando no quarto como se não fosse nada, mandando que ele não fique no seu caminho. Logo nosso garoto dá de cara com ela e pede para eles se sentarem por um momento. E cara a cara ele percebe que a sua irmã tá bem brava com ele. E ele lembra que ela disse para ele não causar problemas depois do incidente com Lee Ho-seong. E logo depois disso ele foi lá e provocou outro incidente. E a raiva dela é compreensível. E ele se pergunta se ela vai tentar por algum acaso chicoteá-lo de verdade. E isso com certeza vai ser ruim, pois ele não tem mais sanidade de fazer isso. Mas a sua irmã fala para ele que ele parece bem melhor agora, ainda mais depois de toda aquela confusão. Então rapidamente nosso garoto pede desculpas para ela, percebendo que ela com certeza tá com raiva. Só que ela manda ele beber isso primeiro. E o Sewon pergunta o que é. E ela fala que cozinhou o ginseng de neve de 100 anos por 2 dias. E isso vai nutrir o seu corpo. Mas na hora nosso garoto fica bem triste com isso, perguntando como ele poderia aceitar. E esse foi o prêmio que ela recebeu por se classificar na cúpula do dragão e Fênix. E porque ela está dando pra ele agora. Só que a sua irmã fala que é inútil pra ela, então ela só estava deixando estragar. Mas obviamente o Sewon sabe que é mentira. E ela lutou sozinha para subir e conquistou uma vaga entre os atuais 9 dragões e 4 Fênix. Mas ela está em um longo período de estagnação. E ele ainda consegue se lembrar do quanto ela ficou feliz, rangendo os dentes ao finalmente romper uma barreira no treinamento. Então ele fala pra ela que não vai beber isso, e manda ela tomar ao invés dele. Mas ela pergunta se então ele vai ignorar a sua sinceridade. Enquanto ele percebe que essa expressão costumava assustá-lo quando ele era pequeno. Mas agora olhando bem, parece até estranho, pois ele lembra de ver ela morta na sua frente também, com a espada cravada no seu coração. E naquele dia ele não conseguiu fazer nada para protegê-la. E lembrando disso, ele acabou tendo um ataque de pânico. E a sua irmã bem ao lado pergunta se ele está bem. Logo ele fala que tá bem sim, só foi uma leve tontura. Mas ela muito preocupada com ele manda ele rápido tomar esse chá de ervas. E se ele recusar de novo, ela com certeza vai puni-lo. E se ele pega o chá e percebe que não tem como vencer uma teimosia como essa. Mas nesse caso, melhor aceitar a sinceridade dela e guiá-la até um reino muito mais elevado nas artes marciais. Então ele pergunta para sua irmã se ela pode protegê-lo por um momento. Só que ela fica muito em dúvida perguntando como assim. Mas logo após algumas horas, ela tá em choque, vendo seu irmão que parece outra pessoa agora. E o Sewon pensa que ele nem esperava ganhar energia interna, e ele só queria que seu corpo danificado se recuperasse. Mas o valor de um ginseng de neve de 100 anos vai muito além disso. E depois que ele finalmente se levanta, ela pergunta se ele terminou. E o nosso garoto fala que sim, ela ajudou muito. E o seu corpo está muito mais leve agora. Mas ele fala para sua irmã que a sua arma principal ainda é um leque de ferro. E ela fala que sim, é isso mesmo. Então ele, sendo carinhoso com ela, fala que no dia que a sua punição for suspensa, ele manda ela ir até a forja. Só que enquanto eles conversavam, alguém bateu na porta. E aquele guarda na frente falou que o líder do clã está entrando, o que surpreende muito os dois. E assim ele percebe que primeiro foi a sua irmã, e agora o seu pai também. Ele não entende o que está acontecendo. E sendo assim, os dois saúdam o líder do clã. Enquanto o nosso garoto percebe que a sua irmã parece também não saber disso. Mas o líder do clã vai olhando de um lado para o outro, e vê aquele bully de chá. E a irmã do prota percebe que é uma merda. Ela pegou o ginseng de neve de 100 anos sem o pai saber. E com certeza ele vai ficar muito bravo. E antes que ela pudesse falar qualquer coisa, ele pede que ela saia agora. E simplesmente ela sai correndo com muito medo. Enquanto o líder do clã encara o nosso garoto bem sério. E o prota pergunta o que ele faz ali. E o seu pai fala na lata que sabe que ele tem um segredo. E quando ele lidou com o Lee Ho-seong e o Son Wukong, ele deve ter escondido algo, até do próprio líder da aliança. E o nosso garoto bem sério pergunta como ele sabe disso. E o seu pai pergunta como um pai não notaria a mudança do seu filho. Mas ele não veio ali para questioná-lo. E o nosso garoto bem cabisbaixo quer contar tudo pro seu pai, que ele sente saudade dele, que ele é grato a ele, e que também ele sente muito. Mas o seu pai corta o seu pensamento, perguntando se ele sabe do porquê ele não procurou ele por todo esse tempo. O nosso garoto pergunta se foi por conta dos seus erros. Mas o seu pai fala que foi culpa dele, o que surpreende muito o Sewon. E seu pai fala que a vida toda ele confiou na aliança e seguiu o caminho da cavalaria. E a sua teimosia fez a situação da sua família piorar ainda mais. Embora ele sempre tenha sentido que devia ao clã, ele tem que admitir que ele não se arrepende de ter mantido suas convicções, pelo menos até agora. E esse herói da cavalaria é realmente ridículo. E ele é só um homem que não consegue nem proteger o seu próprio filho. E ele fala para o Sewon que embora o seu jeito de resolver as coisas seja bruto, ele ainda tá certo. E ele pede para que ele não mude o seu jeito de agir. E na verdade, era ele que deveria mudar e começar a trilhar o seu caminho, para se tornar o refúgio que ele precisa. Em troca,
troca, ele pergunta se ele pode prometer uma coisa. O nosso garoto curioso pergunta o que é, e o velho pede para que ele não perca o seu senso de cavalaria, mesmo que o que ele esteja fazendo seja certo. A sua sede de sangue é densa demais, e se dedicar apenas a executar vilões, eventualmente ele não será diferente deles. Mas o seu irmão fala que, para ser sincero, ele não tem muita certeza do que é cavalaria, e ele acha que quem merece morrer deve morrer. E existem pessoas que nunca vão mudar, porque já nasceram com essa natureza maligna. E dito isso, ele entende a sua preocupação, e com que ele precisa ter cuidado. Então, só uma vez. Se realmente não merecerem a morte, ele dará uma chance a qualquer malfeitor. Logo, seu pai fica bem feliz, falando que é ótimo e isso já basta. Então assim, meio mês se passou, e caminhando pela Vila Tang, algumas pessoas na carruagem conversam que acham que esse lugar fosse no meio do nada, mas pelo visto até que é movimentado. E a garota da direita fala que o que ela disse pode ser interpretado como grosseria, então ela deve ter cuidado com as palavras. Mas a menina da esquerda fala que ela só tá dizendo o que ela vê. E essa garota é a Cheong-eon, uma discípula de primeira classe do clã Mei. E a da direita é a Ha-young, uma discípula de segunda classe da seita Mei. E a Yeon pergunta para sua amiga como assim pode ser interpretado como grosseria, e como o insignificante clã Tang ousa criticar a grande seita Mei. Mas na frente das duas, a sua mestra fala que ela não pode ser tão desrespeitosa assim, e até eles chegarem, ela deve manter a posição do cavalo por todo o caminho, e despertar a sua mente através do treinamento físico. E essa mulher é a abadesa Geon-hwa, a líder da seita Mei. Mas depois de ficarem em silêncio, ela começa a pensar que isso é estranho. Eles disseram que a residência do clã Tang tinha decaído e chegado ao fundo do poço, mas não parece nada com isso, com as pessoas fazendo fila para serem atendidas. E assim a Young, muito curiosa, pergunta por que tem tanta gente, e a líder fala que parece que tem mais pacientes ali do que da sua seita. E os caras conversam na fila que quem diria que a habilidade médica do jovem líder do clã alcançaria os céus. E dizem que não existe doença que ele não cure com uma única agulha. E o outro cara que eu ouvi dizer que ele recebeu ensinamentos de um curandeiro divino. E outro cara disse que a agência de escolta deles ficou famosa recentemente. E no início o clã Tang de Sichuan era o melhor em ferraria e medicina. Só que nesse momento, a Yeon interrompe os dois, falando que mesmo assim, se é para esperar por tanto tempo, não seria melhor ir para a seita Mei, e que tipo de habilidades superiores ele pode ter. E o Karin fala que aquele lugar é pra gente rica, e o povo comum não consegue nem agendar uma consulta lá. E uns dias atrás ele curou completamente alguém de quem até a seita Mei tinha desistido. Só que a Yeon, muito irritada, fala que isso é ridículo, enquanto a sua mestra, usando uma técnica de mensagem telepática, manda que ela pare agora e tenha cuidado com a sua língua. Mas a garota fala que eles estão desrespeitando a seita Mei. Mas a líder pergunta se ela esqueceu do aviso da sua grande mestra, de quando a médica divina falou para as três que eles estão indo ao clã Tang para oferecer um pedido de desculpas em nome da Aliança Murin, e o herdeiro legítimo do clã Tang deve ter algo para ensinar para elas, então elas devem se comportar com a devida cortesia. E ela está dizendo isso por precaução, mas elas não devem causar nenhum problema. E mesmo ela sendo a líder da seita, ela pessoalmente a punirá severamente se ela fizer isso. E a Ha-young na sua frente fala que vai anunciar a sua visita e acompanhá-la agora. Só que a mestra fala que ela não precisa disso, e o que eles podem aprender com o clã Tang e a medicina deles. Então simplesmente as três vão entrando, enquanto a líder fala que eles vão ao menos ver com seus próprios olhos as habilidades desse garoto, e o que o povo diz que supera a sua seita Mei. E assim que eles entram no salão, eles percebem um movimento constante de pessoas, e a líder do clã e as discípulas perguntam o que tá acontecendo, e ele tá terminando as consultas tão rápido assim, como isso poderia ser possível. E a Ha-young fala para sua mestra que os pacientes estão indo muito rápido, e ela começa a pensar que eles devem estar anestesiando a dor dos pacientes e disfarçando como se ele tivesse curado eles. E as três pensam que com certeza é uma prática fraudulenta. Só que nesse momento quem aparece é a Seoa, perguntando se elas esperaram muito, e ela pede que por favor ela siga ela agora. E a Ha-young vai pensando que os médicos de verdade condenam essa prática, porque os pacientes perdem não só dinheiro, mas também um tempo precioso que ainda poderiam ser tratados. E isso com certeza é imperdoável. E chegando em frente à sala do Prota, a Seoa pede que elas esperem por ali, e elas serão atendidas em breve. Mas assim que a Seoa vai embora, a líder da seita, muito curiosa, dá um passo à frente e começa a observar o nosso garoto, que está conversando com alguns pacientes. E a Ha-young fala que eles não parecem se importar muito com a segurança, enquanto a Yeon lá embaixo fala que ele parece uma pessoa muito arrogante. E elas começam a conversar entre si com a técnica de mensagem, falando que não consegue tirar da cabeça a suspeita de fraude, e no momento que eles tiverem provas, eles irão atacar. Mas dentro da sala, a mãe e a sua filha começam a chorar, enquanto a mãe pede para o Prota ajudar a sua filha, e o nosso garoto pede para que ela não se preocupe, pois ele tem certeza que pode curá-la. Então ele pergunta para a garota o que está incomodando ela, e a garotinha fala que os outros médicos disseram que ela nunca mais vai conseguir andar, e ela mostra sua perna muito machucada, e a mãe começa a explicar que há uns 3 meses atrás, ela rolou para desviar de uma carruagem, e acabou com esse machucado. E o nosso garoto, observando a perna dela, fala que essa condição se chama Jokihasu, e os nervos perto da tíbia foram danificados, o que paralisou os músculos dela. Mas lá do lado de fora da porta, a Yeon tá muito puta falando que isso é muito irritante, e como ele pode diagnosticá-la tão rápido assim. Só que a mestra da seita e a Ha-young percebem que nem elas teriam notado isso só com um único olhar, e foi basicamente um diagnóstico perfeito, sem nenhuma falha. Mas a Yeon lá atrás fica muito em dúvida com a sua mestra e a sua amiga discípula, se perguntando porque elas parecem um pouco atordoadas. Mas de volta à sala, a mãe pergunta para o nosso garoto se ele consegue tratar isso, e ele fala que planeja fazer isso agora, mostrando para ela uma agulha. E observando aquela agulha, a Yeon fala que ele é muito sorrateiro, e aquela agulha
agulha tão negra quanto o coração dele. Só que as duas na sua frente observam a agulha com completo choque e se perguntam como é que ele consegue absorver essa energia interna com uma agulha tão fina e ainda ficar tudo bem. E a Lady da seita percebe que essa agulha é ainda melhor do que a agulha de prata fina como o cabelo, que ela pagou uma fortuna para comprar. E na verdade, é uma agulha digna de ser chamada de artefato divino. E ainda lá atrás, a Yeon tá muito em dúvida com essa cara delas e se pergunta o porquê elas não estão ouvindo ela. Só que dentro da sala, a garotinha começa a comemorar muito feliz, falando que agora consegue mexer a sua perna muito bem, o que surpreende muito a mãe dela, agradecendo o jovem mestre na hora. E do lado de fora, a líder percebe que ele tratou ela não apenas temporariamente, e ele basicamente reconectou os nervos e meridianos dela. E esse garoto é com certeza um gênio, e não tem outro jeito de descrevê-lo, senão como um gênio excepcional sem igual. Só que ela fica preocupada a perceber que eles estavam observando ele em segredo, o que é um grande tabu. E ela lembra das palavras da grão-mestra, que é bom ela controlar esse seu pavio curto. E pra quem está vendo, eles basicamente estão espiando o tesouro do clã Tang. Só que de volta à sala médica, a garota fala que volta logo para o doutor, enquanto o nosso prota fala que não. Agora ela tá saudável, ela não pode aparecer mais. Mas a garota animadinha fala que ainda assim ela quer vê-lo de novo. E o Silvão fala que então ela pode vir quando quiser comer doces. E depois que as duas vão embora muito animadas, as três ficam preocupadas ao ver as duas, enquanto a líder da seita se pergunta o que eles fazem agora. E isso tudo é karma pelos seus próprios atos. E o certo a se fazer seria falar honestamente e pedir perdão. Só que para a surpresa das três, elas são atacadas por algo nesse momento. E a Yeon, preocupada, pergunta o que tá acontecendo e quem tem coragem de atacá-las. Só que nesse momento o nosso garoto fala para as três que ele deixou passar a presença delas porque ele tinha que tratar um paciente, mas elas terão que pagar o preço por espiarem a arte secreta do seu clã. E elas não podem nem pensar em sair vivas dali. E primeiro de tudo, elas têm que deixar o like nesse vídeo e sua inscrição no canal. E rapaziada, essa é mais uma obra nova que acabou de sair. E se vocês gostaram dela e quiserem a próxima parte, a meta para esse vídeo são 5.000 likes. Ah, e claro, hype esse vídeo que me ajuda demais. Então no mais é isso, gente. Eu fico por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau!